Milionário flagra a faxineira ao chegar em casa mais cedo, e o que ele vê o deixa em choque. Antes de qualquer coisa, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente de onde você está assistindo. Essas histórias acontecem em vários lugares do mundo, mas cada uma delas revela algo profundo sobre amor, dor e humanidade. E hoje eu quero que você acompanhe comigo, do início ao fim, o dia em que um homem milionário voltou para casa horas antes do previsto e descobriu algo que mudaria o destino de todos daquela casa para sempre. Leonardo Vasquez era o tipo de homem que inspirava respeito e medo na mesma medida. Aos 48 anos, dono de um conglomerado de construção civil avaliado em milhões, ele era conhecido por negócios agressivos, decisões rápidas e uma vida marcada por conquistas impressionantes. Mas por trás da postura firme, havia um abismo silencioso que ninguém via. O amor da vida dele, Clara, havia morrido 2 anos antes, deixando para trás uma mansão fria, 3 filhos que ele já não sabia como alcançar e o peso de um vazio que o dinheiro nunca preencheu. Naquela manhã, como sempre, Leonardo saiu cedo para resolver contratos, reuniões, novos empreendimentos. A rotina era seu escudo emocional, a única coisa que o mantinha distante da dor. Porém, algo inesperado aconteceu. Uma reunião foi cancelada no último minuto. Pela primeira vez em meses, ele tinha tempo. Tempo para voltar para casa antes do habitual, tempo para respirar, tempo para olhar para dentro. Sem avisar ninguém, ele entrou no carro e voltou para a mansão, esperando encontrar silêncio, corredores vazios, rotina mecânica. Mas não foi isso que encontrou. Assim que abriu a porta principal, Leonardo percebeu algo diferente no ar. Havia som. Havia vida. Ele ouviu risadas. Risadas infantis. E, acima de tudo, uma voz feminina cantando uma melodia suave, uma canção antiga, daquelas que mães cantam para acalmar crianças com febre. A canção que Clara cantava para os filhos antes de dormir. Ele parou no meio do corredor, sentindo as pernas enfraquecerem. Aquilo era impossível. Aquilo era memória. Aquilo era ferida aberta. Seguindo o som, Léo chegou à porta entreaberta da sala de estar. E foi ali, naquele momento congelado no tempo, que ele viu a cena que o deixou completamente imóvel. A faxineira, a mulher simples contratada apenas para limpar o chão e tirar poeira dos móveis, estava sentada no sofá, com seus 3 filhos nos braços. Sofia dormia encostada no ombro dela, Miguel ria com algo que ela contava baixinho, e Lucas segurava a mão dela com um carinho que ele não lembrava de ver desde a morte da mãe. Era como se aquela estranha tivesse devolvido vida ao que um dia foi família. Leonardo ficou em silêncio, observando, tentando entender. A faxineira, chamada Helena, acariciava os cabelos das crianças com um cuidado maternal. Não havia medo, não havia distância de funcionária e patrão. Havia afeto. Havia intimidade emocional. As crianças, que há meses afastavam todos, que fugiam de babás e rejeitavam qualquer tentativa de aproximação, estavam entregues. Aquela mulher havia conseguido o impossível. E Léo sentiu algo dentro de si quebrar. Não era raiva. Não era ciúme. Era choque. Era espanto. Era a constatação amarga de que seus filhos haviam encontrado acolhimento nos braços de outra pessoa, enquanto ele, seu pai, permanecia do lado de fora daquele laço. Ele respirou fundo, mas a respiração falhou. Uma emoção que ele não sabia nomear cresceu em seu peito, pesada, urgente, impossível de ignorar. Era medo de perder o pouco que restava. Era também esperança. Então, antes mesmo que pudesse decidir se entraria ou se voltaria para trás, Miguel levantou os olhos e viu o pai parado na porta. O sorriso dele se apagou. O ambiente inteiro mudou. E o que Leonardo fez a seguir determinaria o destino de todos naquela casa. Leonardo continuou parado, como uma estátua diante da porta, enquanto o silêncio se espalhava pela sala como um véu pesado. Era como se o tempo tivesse parado. A cena que antes era de aconchego e riso agora estava suspensa, delicada, vulnerável. A faxineira virou o rosto devagar, e quando seus olhos encontraram os dele, ela não se levantou com pressa, não se desculpou, não se encolheu como tantas outras funcionárias faziam diante de sua figura imponente. Ela apenas olhou. Um olhar sereno, humano, firme. Como alguém que não tinha culpa, apenas verdade nas mãos. Helena. 28 anos. Vinda de uma comunidade simples do interior. Mãe solteira de uma menina de 12 anos que estudava à tarde. Contratada há apenas 3 semanas. Até então, aos olhos de Leonardo, ela era apenas alguém que limpava pisos e organizava quartos. Nada além de uma peça funcional dentro da engrenagem gigante daquela casa silenciosa.
E, no entanto, ali estava ela, ocupando o espaço emocional que antes pertencia à mulher que ele amou. E ninguém lhe pediu autorização para isso. Miguel foi quem quebrou o silêncio. Papai, ela não fez nada de errado. A voz dele tremia como quem protege algo sagrado. Helena apenas estava cantando para a gente porque a Sofia estava com medo do trovão. Lucas balançou a cabeça em concordância, ainda segurando a mão dela. Sofia, acordada pelo susto, olhou primeiro para a faxineira, depois para o pai, e então se encolheu, como uma flor que fecha suas pétalas ao sentir risco. Leonardo engoliu seco. Ele era acostumado a negociar prédios, contratos, milhões, mas ali, diante de 3 crianças pequenas que o observavam com medo de perdê-la, ele não sabia qual era o movimento certo a fazer. A morte da mãe havia deixado feridas profundas, e qualquer tentativa de contratar babás resultava em gritos, ataques de pânico, portas batendo, crises que nenhum profissional conseguia controlar. Leonardo havia desistido de tentar. Substituiu amor por dinheiro, atenção por presentes caros, presença por ausência. E o resultado estava ali. Filhos que antes se isolavam agora buscavam refúgio no colo de uma estranha. Por que você está fazendo isso? Ele perguntou enfim. A voz saiu baixa, sem autoritarismo, sem acusação. Era dúvida. Era vulnerabilidade exposta. Helena respirou fundo e respondeu com simplicidade. Porque eles estavam com medo. E porque nenhum deles queria ficar sozinho. Eu só fiz o que faria com qualquer criança assustada. Não pedi para que me amassem. Eles apenas vieram. Leonardo sentiu o estômago revirar. Não era comum alguém falar com ele dessa forma, sem submissão, sem bajulação, sem medo. Ela dizia a verdade de maneira desarmada. Isso o desarmava também. Ele deu 2 passos na direção do sofá, como alguém que se aproxima de um território desconhecido. E quando tentou tocar o ombro da própria filha, Sofia recuou, escondendo o rosto no colo da faxineira. O impacto foi como um tiro silencioso. Seu coração afundou. Leonardo, o homem que dominava as salas de reunião com a postura, que fechava acordos milionários com uma palavra, não era capaz de fazer a própria filha sentir-se segura nos braços dele. Mas ali, com aquela mulher, elas descansavam como se o luto nunca tivesse existido. Como se Clara tivesse voltado em outra forma. Como se finalmente houvesse oxigênio dentro da casa. Helena afagou o cabelo de Sofia com carinho e disse, como uma mãe conversaria com outra mãe, elas sentiram sua falta. Não do homem de negócios, mas do pai. Elas só precisam que você sente com elas de vez em quando. Que esteja aqui. Não para cumprir uma função. Mas para amar. O mundo de Leonardo pareceu desmoronar e reconstruir-se ao mesmo tempo. Ele se sentou devagar no sofá oposto, como quem pede entrada em um território que antes lhe pertencia mas que agora precisava autorização para voltar. Ele observou as crianças se aconchegarem mais perto de Helena e percebeu que, em algum momento do último ano, ele havia perdido o direito de ocupar aquele espaço emocional. Mas também percebeu outra coisa. Aquela mulher, simples, de fala mansa, havia entendido seus filhos mais do que qualquer terapeuta caro ou governanta profissional conseguiu em meses. Quem é você, Helena? Ele perguntou com voz baixa. A pergunta não foi agressiva. Foi curiosa. Foi humana. A faxineira olhou para ele com sinceridade. Sou só alguém que sabe o que é perder. E alguém que sabe que o amor não precisa vir com dinheiro para ser real. Leonardo sentiu um tremor percorrer sua espinha. Aquela era a primeira chave. A primeira fresta. A primeira rachadura na muralha que protegia seu coração. E algo dentro dele sabia, essa história estava apenas começando. O que Leonardo faria a seguir determinaria se aquela mulher seria despedida ou se, sem que ele percebesse, estava prestes a se tornar a peça mais importante daquela casa. Leonardo permaneceu sentado, tentando encontrar onde sua voz havia sido guardada nos últimos anos. Era estranho estar ali, tão perto dos próprios filhos e ao mesmo tempo tão distante deles. Sentia como se observasse sua família de fora de um aquário, vidro grosso, impossível de atravessar sem quebrar antes a própria estrutura. Mas Helena estava ali, do lado de dentro, com eles. Como ela entrou? Como encontrou a porta que ele nunca conseguiu abrir? Helena percebeu o conflito no olhar dele. Não desfez o abraço, não afastou as crianças, não pediu desculpas por existir. Apenas manteve o aconchego, como se soubesse que o conforto que oferecia era a ponte entre um passado doloroso e a possibilidade de um futuro diferente. Senhor Leonardo, posso falar com o senhor? Perguntou ela com cuidado. Ele assentiu, mas não ergueu a voz. Apenas ouviu. Essas crianças não são difíceis.
Não são cruéis. Elas só estão quebradas. Perderam a mãe, e depois dela, perderam o pai também, mesmo o Senhor estando vivo. Não porque o Senhor é mau. Mas porque ninguém ensinou a você como continuar depois de perder alguém que era o seu chão. As palavras atingiram Leonardo com força de verdade. Não vinham de julgamento, mas de compreensão. Faziam sentido demais. Ele fechou os olhos por um instante, lembrando-se de Clara sorrindo no jardim, os filhos correndo descalços pela grama, o tempo simples que hoje parecia uma vida inventada. Quando abriu os olhos novamente, Miguel observava-o com algo novo no olhar. Não medo, não distância. Curiosidade. Como se visse o pai pela primeira vez. Helena levantou-se, mas sem soltar Sofia, que continuava agarrada ao seu pescoço. Vou preparar algo para elas jantarem. Se quiser, pode ficar. Pode apenas estar. Leonardo sentiu o convite como quem recebe uma chave esquecida. Ele não sabia como usar, mas sabia que queria tentar. Na cozinha, Helena mexia panelas com a habilidade de quem aprendeu pela necessidade, não por luxo. A casa sempre teve cozinheira, mas naquele final de tarde Carmen estava de folga e nada foi pedido ou programado. Helena cozinhava com o que tinha, com simplicidade, com afeto. Era impressionante como tudo nela parecia natural, orgânico. Como se pertencesse ali desde sempre. Enquanto ela cortava legumes, Lucas aproximou-se do pai. Não falava muito desde a morte da mãe, mas naquele dia, com o ambiente menos tenso, ele tentou palavras. Papai, a Helena sabe contar histórias. Histórias boas. Histórias que não doem. Leonardo engoliu seco. Histórias que não doem. Fazia 2 anos que a casa só ecoava memórias pesadas. Talvez por isso estivesse tão silenciosa. Talvez por isso Helena fosse um milagre inesperado. Helena serviu a mesa sem cerimônia, convidando as crianças a sentarem. Miguel olhou para o pai, não com raiva, mas esperando um movimento. Leonardo respirou fundo e sentou com eles. A primeira refeição juntos desde o funeral. Ninguém comentou, mas todos sentiram. Durante o jantar, Helena contou uma história simples sobre quando era pequena e plantava feijão no algodão. As crianças riram, perguntaram quando podiam tentar também. Leonardo ouviu, e ao ouvir, algo se realinhou dentro dele. Pequenos gestos costuravam vidas partidas. Quando terminaram, Miguel virou-se para o pai. Amanhã você vai estar aqui? Como quem pergunta se o amanhecer virá mesmo. Leonardo não tinha resposta pronta. Não queria mentir. Não podia prometer. Mas olhou para Helena, depois para os filhos, e percebeu que talvez a decisão não fosse sobre ele. Talvez fosse sobre eles. Ele disse, baixinho, com voz rouca, vou tentar. E naquela noite, primeira em muitos meses, as crianças dormiram sem gritos, sem pesadelos. Helena foi embora tarde, caminhando pela rua silenciosa até o ponto de ônibus. Leonardo observou pela janela, sentindo um aperto estranho no peito. O que ele testemunhara naquele dia não era apenas coincidência. Era mudança. Era cura. Mas toda mudança traz conflito. E no dia seguinte, alguém da casa, alguém que observava tudo em silêncio, viu de longe essa aproximação surgir. E decidiu que não permitiria que essa mulher tomasse o lugar que um dia foi de Clara. A casa acabaria dividida entre os que queriam Helena ali, e os que fariam de tudo para destruí-la. Na manhã seguinte, a mansão acordou diferente. O silêncio que anos antes se espalhava pelos corredores havia dado lugar a algo mais leve, quase imperceptível, mas real. Havia cheiro de pão fresco vindo da cozinha. Havia o som de passos pequenos nos corredores, mas não passos de fuga, passos de vida. Miguel e Lucas discutiam sobre qual seria o melhor desenho para o dia, enquanto Sofia penteava cuidadosamente o cabelo diante do espelho, coisa que raramente fazia desde a morte da mãe. Tudo parecia um pouco mais alinhado, um pouco mais quente. Mas onde há luz, há sempre sombra tentando apagá-la. Leonardo desceu as escadas com uma calma que já não lembrava mais. Dormiu pouco, mas dormiu leve, como quem repousa sobre um pensamento bom. Encontrou Carmen na cozinha preparando o café, mas algo na expressão dela estava diferente. Os olhos, que sempre foram acolhedores, hoje observavam com prudência. O senhor chegou cedo ontem, não foi? Perguntou ela sem virar totalmente o corpo, como quem lança a pergunta no ar e espera o que volta. Ele apenas confirmou com a cabeça. Sim, uma reunião foi cancelada. E fiquei. Carmen deixou o pano sobre a mesa. As crianças pareceram felizes. E essa simples frase, que poderia soar neutra em qualquer outro contexto, parecia escondê-la uma linha fina de alerta. Não era ódio,
não era crítica frontal, mas era observação atenta. Ela estava avaliando. Leonardo deixou passar. Não era homem de confrontos subjetivos, jamais havia precisado decifrar subtons dentro da própria casa. Mas naquele dia, ele sentia que tudo ganhava camadas que antes não existiam. Como se pessoas que antes eram invisíveis agora tivessem peso nas histórias internas daquele lugar. Helena chegou pouco tempo depois, pontual como sempre. Trouxe uma sacola com pão doce e pequenos pacotinhos de massinha colorida. Um gesto simples, mas que iluminou os olhos das crianças como se fossem brinquedos caros. Sofia correu, abraçou a faxineira pelas pernas, o tipo de afeto espontâneo que Clara recebia e que, desde sua ausência, parecia ter se perdido para sempre. Mas Carmen observou tudo com rigidez, os lábios finos, postura tensa. Helena notou. Sorriu com respeito, mas não recuou. Bom dia, Dona Carmen. Trouxe massinha para as crianças brincarem mais tarde. A frase veio com gentileza, mas Carmen não respondeu imediatamente. Apenas lavou as mãos devagar, como se medisse cada palavra antes que elas saíssem. Quem cuida de criança não pode esquecer que criança se apega rápido. E se apega errado. Helena manteve o silêncio por um instante, depois respondeu tão leve quanto firme. Quem trata com amor nunca é apego errado. A troca poderia parecer pequena, mas ali, naquele embate silencioso, uma guerra começou. E Leonardo, que assistia à cena encostado no batente da porta, entendeu que havia mais forças em jogo do que imaginara. Carmen havia trabalhado naquela casa antes da morte de Clara. Conhecia a rotina antiga, os sorrisos antigos, o cheiro do perfume da patroa que ainda insistia em alguns lençóis. Helena era nova. Estranha. Externamente substituível. Mas internamente? Talvez já não fosse. O dia correu com normalidade apenas na superfície. As crianças brincaram no jardim, Leonardo trabalhou no escritório, Helena limpou os quartos, entre uma tarefa e outra, contava pequenas histórias que costuravam confiança nos corações infantis. Mas Carmen observava cada gesto, cada sorriso, como alguém que teme perder um território que acredita ser seu dever guardar. O conflito que nascia ali não tinha gritos, tinha olhar. À tarde, quando Helena foi buscar Lucas que chorava discretamente no jardim após cair e ralar o joelho, Carmen apareceu primeiro. A cozinheira limpou o sangue com rapidez, mas sem delicadeza. Não chore, menino. Você já é grande para isso. Lucas engoliu o choro, tentou ser forte, mas a dor ainda latejava. Helena chegou segundos depois e ajoelhou-se ao lado dele. Não há nada de errado em chorar quando dói. O menino olhou para ela, os olhos marejados encontrando permissão para sentir. E ali estava a diferença. Carmen queria disciplina. Helena oferecia cura. Carmen ergueu-se com uma expressão que misturava respeito e incômodo. A voz saiu baixa, mas Leonardo ouviu ao longe: criança não precisa de dó. Precisa de ordem. Helena respondeu com suavidade que doeu mais que agressão: criança precisa de colo. Ordem sem afeto é medo. Leonardo se aproximou, sentindo o peso da situação. Não queria conflitos internos na casa, mas era tarde demais para ignorá-los. Carmen olhou para ele com a frustração silenciosa de quem percebe que o mundo está mudando sem seu consentimento. Helena, porém, não buscava confronto, apenas existia com naturalidade. E talvez isso fosse o mais ameaçador de tudo. Ao final do dia, após as crianças dormirem e Helena despedir-se, Carmen foi até o escritório. Parou diante dele com postura rígida, mãos entrelaçadas, como quem vai falar algo que segurou o tempo demais. Eu trabalho para sua família há muitos anos. E o que vi hoje, não sei se é certo. Não sei se é seguro deixar uma mulher estranha criar raízes aqui. As crianças já sofreram demais. Leonardo ergueu os olhos do laptop, atento. Carmen continuou: o senhor é o pai. E é preciso decidir se vai deixar uma funcionária ocupar lugar que não é dela. Leonardo sentiu o peito apertar. Carmen não estava apenas alertando. Estava avisando que não permitiria que aquilo evoluísse sem resistência. Dois mundos estavam colidindo, amor e tradição, cura e controle, novo e antigo. E nenhuma cura acontece sem que a dor tente impedir primeiro. Algo grande estava prestes a acontecer dentro daquela casa. E apenas uma das forças, o afeto de Helena ou a rigidez protetora de Carmen, sobreviveria ao que vinha a seguir. A tensão não era mais invisível. Ela respirava pelas paredes, caminhava pelos corredores, sentava-se à mesa junto com todos, mesmo quando ninguém pronunciava uma palavra sequer. O conflito agora tinha forma, presença, pulso.
E por mais que nenhuma das duas mulheres tivesse levantado a voz, algo em seu silêncio dizia muito mais do que gritos poderiam dizer. Leonardo sentia isso. As crianças sentiam. Até a casa parecia sentir. No terceiro dia após o incidente, Helena chegou cedo, como de costume, mas dessa vez havia algo diferente nela. Talvez fosse o modo como carregava a bolsa, como se protegendo algo frágil. Talvez fosse o sorriso, ainda gentil, mas levemente apagado. Ou talvez fosse o fato de que ela já sabia que Carmen havia falado com o patrão. Não porque alguém contará, mas porque pessoas sensíveis reconhecem mudanças na temperatura emocional de um lar. Leonardo observou tudo com atenção. Ele tentava manter postura neutra, mas carregava dentro de si o peso de decisões que já não podiam ser adiadas. A presença de Helena estava fazendo as crianças florescerem novamente. Elas riam, conversavam, dormiam melhor. Mas Carmen, fiel à memória de Clara, via isso como uma invasão. Não por maldade, mas por medo. Medo de que o amor pela antiga dona fosse substituído pelo amor por outra mulher. Medo de que a história fosse reescrita sem a permissão de quem ainda guardava o passado com devoção. O estupim chegou numa tarde aparentemente comum. Helena estava organizando os brinquedos na sala quando Lucas entrou correndo e tropeçou, derrubando sobre o tapete uma caixa com taças de cristal que Carmen havia deixado ali para limpar. O vidro estilhaçou pelo chão como um trovão de cacos brilhantes. Lucas empalideceu. Não chorou, não porque não quisesse, mas porque o medo engoliu as lágrimas antes que elas caíssem. Carmen veio imediatamente. Os olhos dela encontraram o desastre no chão, depois encontraram Helena. Foi como um julgamento silencioso. Carregado. Pesado. Você precisa ter mais cuidado com as coisas dessa casa. A voz saiu controlada, mas afiada. Helena se levantou, mantendo a calma. Vou limpar tudo rapidamente. Lucas tropeçou, foi um acidente. Acidente? Carmen ergueu uma sobrancelha. Essa palavra se encaixa quando algo inesperado acontece. Mas aqui dentro, Helena, cada erro tem consequência. Essa casa não é lugar para improviso emocional. Criança precisa de regras, não de cantigas e colo. A frase, dita sem elevar o tom, atingiu como golpe. Lucas tremia, pequeno, perdido. Antes da morte da mãe, ele teria corrido para Clara. Agora, correu para Helena. Escondeu-se atrás das pernas dela, agarrando o vestido com desespero silencioso. E Helena, como faria uma mãe, colocou a mão sobre a cabeça dele. Não com defesa agressiva, mas com proteção instintiva. Ele é só uma criança, disse devagar. E está aprendendo a viver num mundo que já tirou demais dele. Carmen respondeu sem hesitar. Exatamente por isso ele precisa endurecer, não afrouxar. Leonardo, que havia presenciado tudo da porta, finalmente interveio. O tom não foi de autoridade empresarial, foi de pai. Basta, Carmen. Ela o encarou com os olhos que guardavam anos de lealdade. O senhor sabe que estou certa. Se continuar assim, eles vão esquecer Clara. Vão achar que outra pode ocupar o lugar dela. Essa foi a primeira vez que a dor ganhou nome. Clara. A mulher que um dia encheu aquela casa de vida. O amor que sustentou uma família inteira e que, ao desaparecer, levou consigo o chão de todos. Helena não substituía Clara, mas, talvez sem querer, estava devolvendo às crianças algo que ninguém mais sabia como oferecer: afeto. Leonardo respirou fundo. Ninguém vai substituir Clara. Mas Carmen rebateu, rápida. Então não deixe que tentem. Silêncio. Um silêncio cheio de rachaduras emocionais. Leonardo olhava para uma mulher que dedicou anos de devoção à família dele, ao mesmo tempo, para a faxineira que em semanas trouxe de volta o que ele julgava impossível. Era como decidir entre preservar uma memória ou permitir que a vida continuasse. Naquela noite, após Helena ir embora, Carmen foi até o escritório com uma proposta que mudaria tudo. Eu sei que as crianças gostam dela. Sei que o senhor também simpatiza com ela. Mas isso é perigoso. Os pequenos já perderam uma figura materna. Se apegarem a essa mulher e ela for embora, a dor será ainda maior. Se o senhor quer o bem deles, afaste-a agora, enquanto ainda dá tempo. Era uma armadilha emocional perfeita. Carmen havia colocado nas mãos dele a decisão mais cruel: proteger o passado ou construir o futuro. O medo de perder novamente travou todas as palavras de Leonardo. Eu preciso pensar, respondeu ele. E antes que o dia seguinte amanhecesse, Carmen já havia tomado sua própria decisão, uma que Helena jamais soube prever. Porque às vezes, o maior dano não vem de quem odeia, mas de quem acredita estar protegendo.
E na manhã seguinte, quando Helena chegou para trabalhar, a porta não abriu com o mesmo acolhimento. Abriu com o início da tempestade. Helena chegou com o mesmo sorriso discreto, mas a atmosfera da casa a recebeu de forma diferente. O porteiro, que normalmente a cumprimentava com leveza, evitou o olhar. Carmen não estava na cozinha, algo raro, já que ela nunca deixava o fogão antes das 8. E, principalmente, as crianças não correram ao seu encontro. A casa parecia arrumada demais, silenciosa demais, como se cada objeto estivesse no lugar certo, mas a vida tivesse sido recolhida para dentro das paredes. Leonardo estava no escritório, sentado à mesa com postura rígida, mãos entrelaçadas diante do rosto como quem tenta decidir a direção de um terremoto interno. Ele não dormiu bem. A frase dita por Carmen na noite anterior repetia-se como martelo: se eles se apegarem e ela for embora, a dor será ainda maior. E o medo de repetir o luto, medo de reviver a perda, corroía-o por dentro mais do que ousaria admitir. Helena bateu na porta, mas quando entrou, algo no olhar dele já anunciava que aquele dia não seria como os anteriores. Bom dia, Sr. Leonardo. Ele demorou alguns segundos para responder. Bom dia. Precisamos conversar. Aquela frase, dita assim, simples, formal, sem acolhimento, soou como um rompimento que ela ainda não conseguia enxergar. Leonardo respirou fundo, tentando parecer racional, mesmo enquanto o coração se dividia em dois. Helena, a casa se transformou muito desde que você chegou. Eu reconheço isso. As crianças estão diferentes, melhores, mais leves, mais vivas. Mas justamente por isso, há um risco. Um risco de elas se apegarem demais. E se você partir um dia, não sei se elas sobreviveriam a outra ruptura. Helena ouviu em silêncio. Não tentou interromper. Não tentou justificar. Apenas deixou que ele terminasse. Por isso, talvez seja melhor você reduzir sua proximidade com eles. Ou considerar trabalhar apenas na limpeza, como foi contratada originalmente. Sem envolvimento emocional. Sem colo. Aquelas últimas palavras pesaram mais que qualquer sentença. Helena respirou fundo, como quem tenta organizar o coração antes de falar. Senhor Leonardo, eu nunca pedi para ser mãe deles. Eu nunca tentei ocupar o lugar de ninguém. Mas eles estavam pedindo afeto. E eu atendi. Não porque queria substituição, mas porque eles precisavam. E eu sei reconhecer crianças que imploram por amor mesmo sem palavras. Leonardo desviou o olhar. Ele sabia que era verdade. Sabia que ela havia preenchido um espaço que ele mesmo havia abandonado. E ainda assim, o medo o prendia. Eu preciso proteger meus filhos, Helena. E ela respondeu, com voz firme, mas ferida. E quem vai protegê-los de perder o pouco de amor que conseguiram reconstruir? A pergunta ficou no ar, como um soco emocional que não encontrava resposta. Helena não disse mais nada. Pegou o pano, organizou os produtos, foi até o corredor e começou a trabalhar. Mas dessa vez, sem cantigas, sem histórias, sem conversas. Ela havia entendido o recado. E, por mais que doesse, respeitou. Mas as crianças sentiram de imediato. Miguel se aproximou na metade da manhã. Helena, você está brava? Ela sorriu pequeno, mas o sorriso não alcançou os olhos. Não, Miguel. Só estou deixando vocês terem espaço. O menino franziu o senho como quem não entende o mundo dos adultos. Mas eu não quero espaço. Eu quero você igual antes. Lucas e Sofia se aproximaram. 3 pares de olhos pedindo explicações que ela não tinha permissão para dar. E naquele instante, algo aconteceu, uma rejeição silenciosa, mas devastadora. Sofia puxou a barra da blusa dela e perguntou: Você vai embora como a mamãe foi? Helena parou. O coração quase rasgou o peito. E antes que ela respondesse, Carmen apareceu no corredor, braços cruzados, postura firme. Crianças, deixem Helena trabalhar. Ela está ocupada. Vão brincar. Os 3 recuaram, mas com olhos marejados. A casa voltou ao silêncio, um silêncio cortante, doloroso, quase uma queda. Leonardo assistiu tudo da porta do escritório. E o que viu, os filhos olhando para Helena como quem perde algo de novo, foi o começo do arrependimento. O peso de sua decisão começou a revelar fissuras. Helena continuou trabalhando em silêncio até o final da tarde. E antes de ir embora, deixou uma frase que ecoaria por toda a noite. Eu entendo se quiser que eu mantenha distância. Mas não peça às crianças que façam o mesmo. Elas levaram meses para aprender a confiar. Se quebrarmos isso agora, talvez elas nunca reconstruam. Ela saiu. Não bateu a porta.
não chorou ali. Mas quando a noite caiu, as crianças procuraram por ela para ouvir uma história, e ela não estava. O vazio, que antes era apenas tristeza, voltou maior. E Leonardo percebeu tarde demais que o afastamento, pensado como proteção, poderia se tornar nova ferida. Uma ferida que talvez não tivesse volta. A casa parecia respirar dor. Não era dor barulhenta, feita de gritos e brigas, era pior. Era dor silenciosa, aquela que se espalha pelos cantos, que mora nos detalhes, que se esconde no fundo dos olhos das crianças. No jantar daquela noite, ninguém pediu sobremesa. Não houve histórias, não houve gargalhadas. Apenas talheres batendo nos pratos e um vazio que crescia como sombra nas paredes. Leonardo observava. Sofia empurrava o arroz sem comer, Miguel desenhava círculos invisíveis com o garfo e Lucas, como sempre o mais quieto, olhava para a porta vez após vez, como se esperasse que Helena entrasse com um sorriso, dizendo que tinha surpresa, que ia cantar, que ia brincar. Mas ela não entrou. E não entraria tão cedo. Na manhã seguinte, Leonardo encontrou Carmen arrumando o café com disciplina militar. Tudo no lugar, cada item simétrico, perfeitinho. Porém, o que uma mesa perfeita esconde muitas vezes é a falta do que realmente importa: laços. Helena chegou minutos depois, mas o que antes era recebido com abraços agora foi recebido com distância. Não porque as crianças queriam, mas porque estavam tentando respeitar o que não entendiam. Helena trabalhou quase muda. Apenas o barulho do pano molhado contra a madeira, apenas o som de passos contidos. As crianças a seguiam com o olhar, mas hesitavam em se aproximar, como se houvesse uma linha invisível separando o coração do desejo. Quando finalmente Miguel criou coragem, aproximou-se devagar. Helena, posso te mostrar um desenho que fiz? Ela sorriu com ternura, mas o sorriso falhou. Eu adoraria, Miguel. Mas seu pai pediu que eu mantivesse distância. E o menino, com apenas 8 anos, respondeu com a verdade que nenhum adulto ousou dizer. Meu pai não sabe o que é amor do jeito que você sabe. Helena fechou os olhos como quem luta para não chorar. Carmen ouviu, e engoliu seco. A frase não estava carregada de revolta, mas de constatação inocente. Criança fala o que sente, não o que é politicamente aceitável. Leonardo apareceu no corredor logo depois, segurando um nó na garganta. Ele havia tomado uma decisão racional, mas o coração, agora, cobrava o preço. Helena, pode vir ao escritório, por favor? Ela seguiu em silêncio. Quando entraram, ele respirou fundo. Eu pensei muito na conversa que tivemos. Eu quis proteger meus filhos de um novo abandono, mas ao tentar evitar dor, eu criei outra. Eu peço que você continue aqui. Não só limpando. Mas, próxima. Se for algo que você ainda queira. Helena olhou para ele, e pela primeira vez, havia resistência. Senhor Leonardo, eu trabalho por sobrevivência, mas dou amor por escolha. Eu passo ficar, mas não passo ser puxada quando é conveniente e empurrada quando assusta. As crianças merecem estabilidade. Se eu ficar, não pode haver um dia de afeto e outro de afastamento. Ou eu sou presença, ou sou ausência. Não existe meio termo para corações quebrados. Leonardo sentiu como se estivesse diante de uma verdade que ninguém nunca teve coragem de lhe dizer. Ele abriu a boca para responder, mas não teve tempo. Porque foi naquele instante, naquele exato instante, que o caos entrou sem bater. A porta se abriu com força e uma mulher alta, roupas elegantes, perfume forte, entrou como tempestade. O rosto dela era parecido demais com o de Leonardo para ser desconhecida. Olhos firmes, sobrancelhas marcadas, postura que cortava o ar. Era Vitória Vasques, irmã dele. Executiva, influente, orgulhosa. E completamente contrária à ideia de uma funcionária simples se tornar alguém importante naquele lar. Leonardo, eu soube que você está permitindo que essa mulher se envolva com as crianças. Não era pergunta. Era acusação. Helena permaneceu imóvel. Vitória se aproximou dela com olhar clínico, avaliando cada fio de cabelo, cada detalhe da roupa, como quem analisa uma ameaça disfarçada de gentileza. Então é você. A babá emocional. A substituta sentimental. Aqui está, pouco a pouco, tomando o lugar da mãe deles. Helena ia responder, mas Leonardo se adiantou. Ninguém está tomando lugar nenhum. Vitória riu, curto e gelado. Você é ingênuo, Léo. Crianças não sabem dividir referência maternal. Ou tem mãe, ou tem substituta. E eu jamais vou permitir que uma estranha, sem formação alguma, sem pedigree social, vire peça central da nossa família. Helena manteve a postura. Não gritou.
Não se defendeu. E disse apenas: eu não tirei nada de ninguém. Apenas devolvi o que estava perdido. Vitória se aproximou mais, como quem tenta intimidar. Mas Helena não recuou. Então devolva e vá embora, antes que cause mais estragos. Leonardo sentiu o chão abrir. Carmen, da porta, assistia, não com ódio, mas com um medo antigo, perder Clara pela segunda vez, agora de forma simbólica. E Helena, com a calma que só a dor educada ensina, respondeu: se alguém precisa ir embora nessa casa, não sou eu. Mas não serei eu quem vai decidir. E esse foi o estupim. Agora não era mais só sobre cuidado infantil. Era poder. Era luto. Era território. Era amor. E uma guerra emocional, silenciosa, mas devastadora, acabava de começar. Vitória voltou no dia seguinte. Não para visitar o irmão, não para ver os sobrinhos, mas para observar Helena com olhos de predadora. Ela caminhava pelos corredores com o som dos saltos ecoando como um relógio contando o tempo até o desastre. Helena continuava exercendo seu trabalho com suavidade, mas algo na casa já havia mudado. Não havia mais neutralidade. Agora existiam lados. Carmen permanecia firme ao lado de Vitória, como aliada silenciosa. Não era por maldade, mas porque a memória de Clara ainda era o altar central de sua existência. Para ela, qualquer mulher que criasse laços com aquelas crianças ameaçava profanar o sagrado. As crianças, porém, sentiam tudo diferente. Elas não enxergavam disputa. Apenas percebiam o medo de voltar à solidão de antes. Naquela tarde, Miguel brigou com Lucas por um brinquedo quebrado. Nada grave, apenas o atrito natural de irmãos. Mas Helena, ao tentar acalmá-los, foi interceptada por Vitória com voz cortante. Deixe. Crianças precisam aprender a resolver sozinhas. Helena olhou para ela com paciência. Conflito não resolve dor. Diálogo resolve. E Vitória, com frieza afiada, rebateu. Diálogo é para iguais. Funcionária não educa. Funcionária obedece. As crianças pararam. Sofreram o golpe antes de Helena. E Miguel, com a coragem que só vem de quem já perdeu o suficiente para não temer mais, falou o que nenhum adulto teve peito de dizer. Se ela é só funcionária, quem foi que devolveu nossa alegria? Quem nos fez dormir sem medo? Quem nos abraçou quando ninguém mais fazia isso? Vitória empalideceu. Leonardo, que assistira parte da cena da porta, sentiu o impacto atravessar o peito. Não era só sobre Helena. Era sobre o que ela representava. Era cura. E cura assusta quem viveu tempo demais dentro do luto. Vitória se virou para o irmão. Isso está indo longe demais. Essa mulher já tomou a casa emocionalmente. Se você não fizer algo agora, será tarde demais. Leonardo se aproximou devagar. Os olhos dele estavam diferentes. Havia determinação onde antes havia hesitação. Tarde para quem? Para você ou para eles? Vitória semicerrou os olhos. Nunca aceitarei que uma faxineira se torne referência materna nesta família. Jamais. E Helena respondeu com calma quase impossível para quem estava sendo dilacerada. E eu jamais lutei por esse título. Apenas estendi a mão quando 3 crianças estendiam as delas sem esperança. A tensão alcançou um ponto tão alto que o silêncio seguinte parecia ameaçar explodir o teto. Vitória virou-se com brutalidade emocional, tocou o braço de Carmen e saiu. Mas não antes de deixar uma frase suspensa no corredor, como um veneno lento. Irei proteger essa família, mesmo que seja de você. E cumpriu. As horas seguintes pareciam normais para olhos desatentos, mas Helena percebia movimentos estranhos. Telefones que tocavam e se silenciavam quando ela entrava na sala. Sussurros na cozinha. Portas fechadas rápido demais. Carmen evitando contato visual. Até as crianças estavam inquietas, inquietude que só quem já sentiu abandono reconhece. Ao final do dia, quando Helena lavava o último copo no tanque, Vitória reapareceu. Mas dessa vez, com um envelope pardo nas mãos. Helena secou as mãos devagar. Sabia que aquilo não era apenas papel, era ameaça materializada. Vitória colocou o envelope sobre a mesa. Pesquisei sobre você. Helena manteve-se imóvel. Você tem um passado limpo, por enquanto. Mas qualquer pessoa que eu quiser destruir, eu destruo. Tudo o que preciso é virar algumas peças no lugar certo. Basta um rumor, uma suspeita, uma narrativa. Pessoas acreditam mais em escândalo do que em bondade. E eu passo a transformar você em um problema para esta família em menos de um dia. Helena respirou devagar, o suficiente para não tremer. E respondeu com algo que Vitória não esperava. Não sou eu que você teme.
É a ideia de que amor novo não apaga amor antigo. Você quer preservar Clara, mas amor guardado em vidro vira relíquia. Amor vivo cresce. Vitória travou o maxilar. A faxineira continuou. Eu não pedi este espaço. Foram as crianças que abriram. Eu posso ir embora. Mas elas perderão não só a mim, perderão a prova de que ainda podem amar. Vitória bateu o envelope contra a mesa, o único som agressivo do ambiente. Uma mulher que chora, eu quebro fácil. Mas você não chora. Isso te torna perigosa. Helena respondeu, firme. Perigosa é a dor que você carrega e não cura. A batalha estava selada. Um lado lutava pela memória. O outro, pela vida. E Leonardo, o centro desse duelo, precisaria escolher não entre duas mulheres, mas entre passado e futuro. A tempestade ainda não havia começado. Aquilo era só o vento levantando o pó antes do trovão. A tempestade chegou numa manhã comum. Leonardo saiu mais cedo para uma reunião, ou pelo menos era essa a versão oficial. Na casa, o café esfriava sobre a mesa enquanto Helena dobrava roupas no quarto das crianças. Tudo parecia calmo demais. Calmaria que dói no estômago, porque só acontece antes do desespero. A campainha tocou. Um toque longo, cortante, diferente dos habituais. Carmen atendeu, e suas mãos tremeram levemente ao ver quem estava do lado de fora. 3 conselheiras do Tribunal de Menores. Helena ouviu o sussurro que atravessou o corredor como faca. Vieram levar as crianças. A faxineira correu até a sala e encontrou os trigêmeos prontos para sair para a escola. Mochilas nas costas, lancheiras nas mãos. Eles sorriam. Não sabiam que estavam prestes a perder o chão. Boa tarde, senhoras, disse Helena com educação firme. Algum problema? A mulher do centro respondeu com voz institucional, fria, calculada. Recebemos denúncia formal de negligência emocional e risco psicológico infantil envolvendo esta residência. Estamos aqui para conduzir as crianças temporariamente a um abrigo até averiguação completa. Miguel segurou forte a mão da faxineira. Negligência emocional. Risco psicológico. Palavras que pareciam tiros sem pólvora, mas ainda assim atravessavam pele, osso, memória. Quem denunciou? Perguntou Helena, embora já soubesse a resposta. A conselheira apenas consultou a prancheta. A denúncia é anônima. E antes que Helena pudesse reagir, Vitória apareceu descendo as escadas com elegância cirúrgica. O cabelo impecável, o sorriso frio, o olhar satisfeito pela dor que ainda nem explodia por completo. Senhoras, obrigada por virem tão rápido. As crianças já estão prontas. Sofia começou a chorar. Gabriel se escondeu atrás de Helena. Miguel, sempre o mais frontal, colocou-se na frente dos irmãos, com o peito erguido como um soldado de 6 anos protegendo fronteira sagrada. Ninguém vai tirar a gente daqui. Vitória se aproximou com voz melosa e falsa. Miguel, querido, é para o bem de vocês. Vocês estão confusos, emocionalmente dependentes. Precisam de acompanhamento profissional. A faxineira não é terapeuta. Helena ajoelhou-se, ficando na altura dos 3. Escutem. Prestem atenção na minha voz. Respirem comigo. Eles obedeceram. 1, 2, 3. Como haviam aprendido nas noites em que o medo não deixava dormir. Eu estou aqui. Mas o mundo não costuma respeitar presença quando há poder assinando papéis. As conselheiras insistiram. Precisamos levá-los agora. E quando Helena ergueu o corpo para contestar, a mais velha das conselheiras olhou para ela com frieza jurídica. Você não é responsável legal. Não tem autoridade para impedir. Era verdade. E a verdade, às vezes, é a mão que empurra do penhasco. Vitória se aproximou e, num ato teatral, ofereceu-se para acompanhar as crianças ao abrigo, como se fosse a heroína que resgatava almas inocentes. Eu assumo a responsabilidade. Miguel gritou. Você é o perigo, não ela. Mas a autoridade não escuta a criança. E isso é uma das maiores crueldades do mundo. Foi então que houve o som de passos rápidos no mármore. A porta da frente abriu com violência racional. Leonardo havia chegado mais cedo. Ele olhou a cena. Conselheiras. Filhos chorando. Mochilas no chão. Helena de pé, lutando com os olhos porque não podia lutar com as mãos. Vitória parada atrás, como sombra que ganha forma. O coração dele esfriou. O que está acontecendo aqui? Vitória respondeu antes que qualquer um pudesse respirar. Eu denunciei. Suas crianças estão emocionalmente em risco. E essa mulher, essa faxineira, criou dependência afetiva doentia. Está substituindo Clara.
Agora vão separá-las para tratamento. Leonardo olhou para Helena. Ela não disse uma palavra. Mas os olhos dela falaram tudo. Não lutei por título. Lutei por vida. E ele finalmente enxergou o tabuleiro inteiro. Vitória não queria proteger as crianças. Queria proteger o passado. E para isso estava disposta a destruir o futuro. Leonardo respirou fundo, e sua voz saiu como aço. Ninguém leva meus filhos. As conselheiras tentaram argumentar, apresentando documentos, relatórios, protocolos. Mas Leonardo já estava em movimento. Pegou o telefone. Ligou para seu advogado. Depois para o juiz que conhecia. Em minutos, iniciou um processo emergencial de contestação da denúncia. Vitória recuou, surpresa. Ela atacou o corpo mole, achando que o irmão ainda estava congelado pela perda de Clara. Mas ele não estava mais sozinho no luto. E isso mudava tudo. Enquanto o advogado chegava, Leonardo se ajoelhou diante dos filhos. Não como milionário, não como poderoso, mas como pai que quase perdeu tudo e agora entendia o valor. Ninguém vai tirar vocês. Nunca mais. Miguel chorava. Sofia soluçava. Gabriel tremia inteiro, mas mantinha os olhos fixos em Helena. Como se ela fosse Porto, e era. E quando o advogado chegou, quando os papéis mudaram de mãos, quando as conselheiras perceberam que não poderiam remover as crianças naquela manhã, foi Vitória quem empalideceu. Porque o que ela tentou manipular com poder, Leonardo reconstruiu com amor. Pela primeira vez, ele olhou para Helena não como funcionária, mas como peça essencial da sobrevivência daquela família. Ela não era substituta. Era reconstrução. E ao final daquele confronto, enquanto Vitória saía pela porta com a máscara social quebrada, Leonardo disse a frase que mudaria tudo. Helena, você não trabalha mais aqui. As crianças gritaram não. Carmen ficou imóvel. O ar ficou denso, pesado como chuva prestes a cair. Mas então ele concluiu. A partir de hoje, você não é funcionária. É parte da família. Quero que você fique porque é essencial, não porque é paga. E naquele instante, não no casamento, não nos votos, não nas festas, mas ali, no caos, no risco, na beira do abismo, uma família começou de fato. A casa parecia respirar de novo, mas o ar ainda estava pesado. Vitória, expulsa pela primeira vez, jurou silenciosamente que voltaria. Ferida, mas viva. Porque amor ferido vira guerra, e guerra não termina enquanto alguém não se rende. Mas Vitória não era o único fantasma circulando pelo mármore daquela casa. O passado também rondava. Helena, agora reconhecida não como funcionária, mas como membro essencial, caminhava pela sala como quem pisa em campo minado. Não por medo de perder, mas por medo de merecer mais do que a vida permitiu até ali. Leonardo a observava de longe. Não com domínio, não com posse, mas com respeito novo, afiado e profundo. Ele percebeu que não só as crianças dependiam dela. Ele também dependia. Não como homem solitário buscando substituição, mas como alguém que enfim compreendia. Quem devolve luz não substitui, ilumina. Naquela noite, a mesa do jantar estava cheia. As crianças falavam ao mesmo tempo, riam, disputavam histórias. Helena servia alimentos com um carinho natural que nenhuma etiqueta ensina. Leonardo assistia. Observava. Absorvia. Mas havia algo que Helena escondia, e ninguém sabia. Algo anterior àquela casa. Alguma dor que ela nunca nomeou. Depois que as crianças dormiram, Leonardo se aproximou devagar. Falou com voz baixa, quase medo. Helena, quero entender você. Não só o que fez aqui, mas o que te trouxe até aqui. Ela permaneceu em silêncio por longos segundos. Depois sentou-se. E a verdade começou a emergir. Meu marido morreu quando minha filha tinha apenas 3 anos. Eu precisei ser tudo ao mesmo tempo. Mãe, pai, sustento, consolo. Não havia quem me abraçasse quando eu desmoronava. Eu aprendi a continuar andando mesmo quando o chão acabava. Leonardo ouviu com uma intensidade rara. Aquilo não era vitimismo, era sobrevivência relatada em voz calma. Quando cheguei aqui, tudo o que eu vi foram 3 crianças pedindo o mesmo que a minha pedia todos os dias: segurança emocional. Não brinquedos. Não regras. Só alguém que dissesse eu estou aqui. E então Helena disse algo que doeu mais do que qualquer acusação de Vitória. Ninguém nunca ficou por mim. Por isso eu aprendi a ficar pelos outros. Leonardo sentiu o peso disso como um espelho cruel. Ele também havia vivido abandono interno, só que se escondeu no trabalho enquanto os filhos se afogavam no próprio luto. Sofrimento diferente. Dor igual.
Foi nesse silêncio que Carmen surgiu na porta da cozinha. Os olhos vermelhos, mãos nervosas, voz baixa. Eu também preciso pedir perdão. Helena se levantou devagar. Carmen, que sempre a olhara com desconfiança, mexia o pano entre os dedos como quem enrola a memória. Eu temi você porque achei que estava roubando o lugar de Clara. Mas quando tentei te afastar, fui eu quem quase destruiu o que protegia. Você não apagou Clara. Você só reacendeu o que ela deixou. Helena respirou fundo. Carmen, eu nunca quis tomar o lugar dela. Lugar de mãe é eterno. Eu só segurava as mãos que estavam afogando. A cozinheira engoliu seco. E eu empurrei. As duas mulheres ficaram frente a frente. E então, num gesto simples que mudou tudo, Carmen abriu os braços. Helena hesitou, uma fração de segundo apenas, e então aceitou o abraço. Naquele toque havia culpa, reparação, e o início de perdão. Leonardo observou. Percebeu que aquela casa estava crescendo finalmente, não apenas ocupando espaço, mas ocupando afeto. Mas enquanto todos curavam cicatrizes internas, Vitória agia por fora. A denúncia fracassara. O afastamento legal falhara. A intervenção emocional havia sido ignorada. Restava o último movimento. Desconstruir Helena publicamente. E nada destrói mais rápido do que manchete. Vitória reuniu nomes, números, contatos de colunistas. Planejou matéria sobre manipulação emocional, influência indevida, relacionamento impróprio. Fabricou narrativas. Ligou para pessoas que adoravam um escândalo bem empacotado. Mas o veneno que ela espalhava voltaria para si mesma, e mais forte do que imaginava. Porque a mesma cidade que gosta de destruir, também gosta de se surpreender. E há histórias que, quando contadas do jeito certo, não destroem, salvam. No dia seguinte, uma jornalista apareceu no portão. Não como inimiga. Mas como pote. Gostaria de entrevistar Helena, disse ela. Mas não sobre escândalo. Sobre superação. Vitória, ao saber, surtou. Como assim superação? O plano era destruir, não canonizar a empregada. Mas o destino, às vezes, escolhe melhor que os homens. A jornalista não queria manchete de queda, queria manchete de ascensão. E Helena não sabia disso ainda. Mas sua história estava prestes a tomar o mundo. A entrevista aconteceria no dia seguinte, às 14 horas. A casa acordou inquieta. Ninguém dizia isso em voz alta, mas todos sabiam que aquilo não seria apenas uma conversa, seria um julgamento social transmitido em palavras. Helena passou a manhã limpando como sempre, porém com movimentos mais lentos. Não era medo. Era consciência do peso. Quando alguém carrega amor, sabe que cada palavra pode salvar ou ferir. E ela estava prestes a falar pelo coração de 3 crianças, e de si mesma. Leonardo observava de longe. Nunca viu Helena olhar tanto pela janela quanto naquele dia. Como se medisse o mundo lá fora e perguntasse, cabe esperança além deste portão? Às 13h45, ela parou diante do espelho do hall. Prendeu o cabelo. Lavou o rosto. Não colocou maquiagem. Não mudou nada na roupa simples. Ela não precisava parecer outra mulher. Precisava ser exatamente a mulher que crianças reconheceriam quando ligassem a TV. Às 14 horas em ponto, a jornalista chegou. Nome, Lígia Albuquerque. Reputação, precisa, direta, mas com sensibilidade rara. Olhar, observador, não julgador. Instalaram câmeras discretas na sala de estar. Enquanto ajustavam cabos, Helena preparava café. Não porque era obrigação, mas porque cuidado é língua universal que antecede qualquer palavra. Leonardo entrou com os trigêmeos ao lado. Miguel confiante, mas atento. Sofia com olhos brilhando de ansiedade. Gabriel segurando forte o caderno onde desenhava para se proteger do mundo. Eles queriam assistir. Helena deixou. A entrevista começou sem teatro. Lígia sentou-se, abriu o bloco, mas não iniciou com perguntas sobre polêmica. Não perguntou sobre Clara, sobre morte, sobre denúncia. Ela escolheu o ponto mais humano. Quem era Helena antes desta casa? A pergunta caiu no ambiente como chuva suave sobre terra seca. Helena respirou fundo. Eu era uma mulher tentando sobreviver. Não me sinto heroína por estar aqui. Não curei ninguém sozinha. Só fiz o que gostaria que tivessem feito por mim quando eu estava no escuro. Lígia inclinou-se um pouco. E o que exatamente você fez? Helena olhou para as crianças antes de responder. Eu sentei no chão. Silêncio. A jornalista franziu o senho. Sentou no chão? Sim. Porque crianças choram olhando para cima.
E quando você senta, a dor delas fica na mesma altura da sua. Não existe autoridade. Existe encontro. Miguel apertou os dedos, orgulhoso. Sofia sorriu. Gabriel desenhou um sol. Lígia anotou algo, mas seus olhos estavam mais emocionados que técnicos. E o que você encontrou quando se abaixou ao nível deles? 3 corações quebrados tentando continuar batendo. Aquela frase não era literária. Era real demais. A jornalista prosseguiu. Você acha que substituiu Clara? Helena respondeu na hora, sem pausa, sem construção. Não. Eu acho que lembramos Clara. Quando cantamos antes de dormir, não é porque eu trouxe música, é porque alguém trouxe antes de mim. Quando eles riem, não é porque eu criei alegria, é porque ela ensinou primeiro. Crianças não esquecem amor. Elas só precisam de direção para reencontrar. Lígia respirou fundo, um sinal involuntário de impacto. Então qual é o seu papel aqui? Helena olhou para Leonardo. Depois para cada criança. Um por um. Devagar. Não sou mãe deles. Sou Pote. Entre o que perderam e o que podem voltar a ser. Essa frase transformou completamente o rumo da entrevista. O público que assistiria mais tarde não veria disputa, veria entrega. Não veria ameaça, veria cura. E justamente naquele momento, quando a conversa se tornava luz, o passado entrou pela porta como sombra antiga. Vitória. Ela invadiu a sala sem anunciar. Andou até o centro como se fosse sua casa, e por muitos anos foi. Parou diante das câmeras. Endireitou a postura. E com voz calculadamente suave, disse: Eu também gostaria de falar. Lígia, experiente, percebeu que aquele era o momento decisivo da narrativa. A câmera virou. O microfone aproximou. Tudo ficou mais silencioso do que deveria. Vitória sorriu. Eu errei. Profundamente. Tentei afastar Helena porque achei que proteger o passado era salvar minha família. Mas só consegui machucar quem mais amo. Hoje, vendo o que ela fez, compreendo que amor novo não apaga amor antigo. Apenas amplia. Miguel segurou a mão de Helena. Sofia se levantou do sofá e abraçou a cintura dela. Gabriel largou o caderno e deitou a cabeça no colo dela. Vitória completou. Esta mulher não é ameaça. É cura. E naquele instante, a jornalista não precisava perguntar mais nada. A entrevista terminou com imagem poderosa. A câmera focou Helena sentada no sofá, 3 crianças nos braços, e Vitória ao lado, não mais como inimiga, mas como alguém que aprendeu. Mas algo ainda faltava. Leonardo não havia dito uma palavra. Quando as câmeras foram desligadas, todos esperaram que ele falasse. E ele falou, porém não sobre Helena como cuidadora, nem sobre Clara como memória. Ele falou sobre si mesmo. Eu fui um pai ausente. Não por falta de amor, mas por excesso de dor. E demorei demais para voltar. Meus filhos sobreviveram, mas foi Helena quem ensinou eles a viver de novo. Ele se virou para ela. E ensinou a mim também. Helena não chorou. Mas seus olhos diziam tudo. E foi então que Leonardo disse o que faltava, não com timidez, mas com decisão. Eu não quero que você fique nesta casa apenas para eles. Quero que fique por nós. Por mim. Como mulher com quem eu quero construir o futuro que achei impossível depois de perder Clara. Não pediu. Não implorou. Declarou. Helena ficou imóvel. Vitória prendeu a respiração. As crianças abriram um sorriso lento, como quem vê amanhecer. Mas Helena precisava responder, e sua resposta seria a ponte definitiva entre passado e futuro. Silêncio. Um silêncio que não pesava, sustentava. Helena não respondeu de imediato. Palavras assim não se devolvem por impulso. Elas exigem respeito, tempo, verdade. Leonardo esperou. As crianças esperaram. Até o ar esperou. Quando Helena finalmente falou, sua voz era tranquila, mas cheia do peso de quem conhece perdas demais para aceitar tudo às pressas. Leonardo, amor não é remédio rápido. É semente. Precisa de tempo, raiz, estação certa. Ele não recuou. Eu espero todas as estações, se for por você. Helena sorriu, um sorriso pequeno, mas inteiro. Não era confirmação, nem recusa. Era o início. E início, às vezes, vale mais que promessa. Mas o mundo não dá folga para a reconstrução. Quando uma casa cura feridas internas, as externas começam a aparecer. A entrevista foi ao ar naquela noite. E o impacto foi imediato. A repercussão veio como onda. Primeiro comentários emocionados. Depois partilhas. Depois manchetes. De faxineira a alicerce de uma família devastada.
jornais, programas de TV, sites, grupos de mães, psicólogos comentando sobre vínculo afetivo, sobre luto infantil, sobre presença emocional. O que Vitória tentou destruir virou combustível de admiração pública. E com admiração, vem risco. Porque o amor que cresce demais chama a atenção de quem nunca soube lidar com afeto verdadeiro. Dias depois, Helena começou a receber cartas, e-mails, presentes, convites, pedidos de ajuda de mães que não sabiam mais tocar os filhos. Professores pedindo que ela desse palestra sobre acolhimento emocional. Médicos querendo tê-la como mediadora de crianças em terapia pós-trauma. E com todo esse movimento, surgiu uma pergunta inevitável. Helena pertence apenas àquela casa? Ou o mundo precisa dela também? A dúvida não nasceu de ambição, nasceu de responsabilidade. Há dores que, quando curadas, nos transformam em ponte para outras dores. Mas toda ponte precisa decidir onde fixar seus pilares. Naquela semana, Helena recebeu ligação que mudou o eixo da própria vida. Era diretora de um instituto de recuperação emocional infantil. Assistimos sua entrevista. Precisamos de alguém com sua sensibilidade. Não queremos currículo. Queremos verdade. Gostaríamos de convidá-la para coordenar um projeto de acolhimento para crianças órfãs. O silêncio que se seguiu era diferente daquele no início. Este era silêncio de encruzilhada. Era escolha. Na hora em que desligou, Helena sentou-se no mesmo chão onde tantas vezes se abaixou para ouvir medo infantil. Desta vez, o medo era dela. Sofia entrou devagar, com passos pequenos. Tia Helena, você está triste? A faxineira levantou os olhos. Não. Só estou pensando. Miguel veio logo atrás. Pensando se vai ficar, né? Gabriel sentou no tapete, colocou o desenho no colo dela. Era um desenho simples, 4 figuras grandes, uma ponte ligando todas, um coração acima. Gabriel falou baixinho, mas com clareza rara. Você pode ser do mundo. Mas nós queremos ser parte do seu mundo também. E ali estava a resposta que Helena não sabia formular. Ela não precisava escolher entre a casa e o mundo. Ela podia ser ponte entre eles. Naquela noite, ela conversou com Leonardo. Contou sobre o convite. Ele escutou com atenção, sem interromper, como Helena escutava as crianças. Quando ela terminou, ele sorriu. O mundo precisa do que você é. Eu não quero que fique se isso significar aprisionar sua luz. Quero que brilhe. Mesmo que brilhe longe às vezes. Desde que volte. Essa frase abriu espaço novo no peito dela. No dia seguinte, Helena aceitou o convite do instituto, mas com uma condição. Continuarei sendo presença aqui. Não quero ser substituta nem ausência. Quero ser raiz e asa. O instituto aceitou. Leonardo aceitou. As crianças aceitaram. Vitória, ainda aprendendo, também aceitou. Mas nem todos que assistiram à entrevista queriam ver Helena crescer. Um nome ressurgiu do passado, como sombra que volta quando a luz acende demais. Henrique. Homem. Ex-marido. Pai biológico da filha que ela nunca mencionou. A ferida mais antiga dela. Ele reapareceu com intenção, e com direito legal. E se ele não veio por amor, então veio pelo que amor dela passou a valer. Helena recebeu mensagem curta, cortante. Quero minha filha. Tenho direito. E o que estava curando, agora seria posto à prova mais profunda. O próximo conflito não seria dentro da Casa Montanhas, mas dentro da alma de Helena. Helena não dormiu naquela noite. Henrique. Nome curto, mas cheio de ecos. Cheiro de hospital, mãos sujas de bebida, promessas quebradas. O tipo de passado que a gente enterra não por esquecimento, mas por sobrevivência. O telefone vibrou de novo ao amanhecer. Outra mensagem. Quero ver minha filha. Hoje. A dor que Helena pensou ter enterrado voltou bruta. Não era apenas medo, era a memória do que ele foi. Do que ele tirou. Do que não deu. Ela fechou os olhos. Inspirou devagar. Ela não tremia mais como antes. Agora ela tinha estrutura. Tinha casa. Tinha pessoas que não deixariam ela enfrentar aquilo sozinha. Quando desceu para o café, Leonardo percebeu imediatamente. O que aconteceu? Ela entregou o celular. Henrique surgiu. Os olhos dele endureceram. Mas a voz, quando saiu, saiu calma. Não porque ele não sentia, mas porque estava escolhendo ser porto, não tempestade. Você quer que eu esteja com você? Helena hesitou apenas o suficiente para ser humana. Quero. Ele assentiu. Então não enfrenta isso sozinha. À tarde, Henrique chegou.
Não era o mesmo homem de antes, mas não era melhor. Estava sóbrio, arrumado demais, sorriso de quem treinou frente ao espelho. Expôs uma versão de si que não tremia, que não chorava, que falava com postura de pai reivindicando o que é seu. Eu quero reaproximar. Ela tem direito de me conhecer. Helena respondeu como quem protege vida com o corpo. Não vai confundir cura com retorno. Eu criei minha filha sozinha porque você não quis. Ela não precisa reaprender abandono. Henrique sorriu. Não por alegria, por confiança na arma que carregava. As coisas mudam quando existe dinheiro envolvido. E ali estava o veneno. Ele sabia que a história da entrevista explodiu. Ele sabia que Helena agora tinha visibilidade, convite, voz. E homens pequenos não suportam perder controle de quem um dia dominaram. Leonardo deu um passo à frente, não em defesa, mas em anúncio. Helena não está sozinha. E se você veio reivindicar presença sem ter construído base, vai encontrar paredes. Henrique encarou. E quem é você na história? Leonardo não levantou o tom. Sou o homem que ficou. Quando ela precisou. Quando a filha precisou. Quando ninguém ficou, eu estava. Henrique riu, mas o riso que escorre antes da queda. Veremos o que o juiz pensa. E saiu. Porta fechada. Silêncio na casa inteira. As crianças estavam na sala. Ouviram tudo. Miguel caminhou até Helena. Pegou na mão dela com firmeza surpreendente. Se ele machucar você, a gente fica grande rápido. Sofia abraçou pela cintura. Gabriel encostou a cabeça no braço dela, calado, mas presente. E Helena viu ali o que Henrique nunca entenderia. Família não nasce do sangue. Nasce da segurança. Mas ela sabia, aquilo não seria resolvido só no corredor. Viriam audiências. Viriam documentos. Viriam memórias que ela não queria reabrir, mas seria obrigada a encarar. Porém, diferente do passado, desta vez ela tinha paredes que seguravam o impacto. Nos dias seguintes, o processo começou. Henrique pediu guarda compartilhada. Apresentou advogado agressivo, discurso ensaiado, falsa imagem de pai arrependido querendo reaproximação. Era teatro jurídico, e pior, era convincente. Helena tinha verdade, mas verdade sem provas é sentimento, e sentimento o tribunal não registra. Até que alguém bateu à porta. Vitória. Não altiva, não fria, não dominante. Com papéis nas mãos. Pesquisando sobre Henrique, encontrei histórico. Ele tem 2 processos por abandono afetivo em outra cidade. Uma pensão nunca paga. 2 tentativas de agressão registradas. Nenhuma condenação, mas rastros. Leonardo leu. Helena leu. O ar mudou. Vitória olhou nos olhos dela. Eu não pude impedir sua dor do passado. Mas posso impedir que ela continue agora. E entregou as provas. A audiência foi marcada para a semana seguinte. Sala fria. Juiz austero. Henrique sentado com o advogado ao lado, convicto. Helena, mãos entrelaçadas, mas não tremendo. Leonardo atrás dela. As crianças com psicóloga do tribunal, prontas para fala autorizada. Henrique discursou. Quero ser pai. Tenho direito. Ela me afastou. Quero convívio. O juiz olhou para Helena. Ele está mentindo. Eu não afastei. Ele nunca ficou. E então o juiz pediu que mudaria tudo. Quero ouvir as crianças. Miguel entrou primeiro. Pequeno no espaço. Gigante no que carregava. Senhor juiz, pai não é quem aparece quando dá vontade. Pai é quem fica quando dói. Sofia entrou em seguida, segurando um desenho com 3 figuras pequenas protegidas por uma maior. Ele nunca segurou minha mão quando chorei. Então não é minha mão que ele quer agora. Gabriel, o último, aproximou-se com o bloco. Folha em branco. Apenas uma frase. Ele quer ser pai agora que não precisa mais ser. Silêncio. O juiz não precisou ouvir mais nada. Decisão. Henrique poderia ver a filha, mas apenas em visitas assistidas, mediadas, e somente se houvesse progresso emocional real. Nada de guarda. Nada de convivência irrestrita. Sem afeto construído, sem acesso. Henrique saiu com raiva suficiente para mover mundo, mas sem poder suficiente para movê-la. Helena chorou, não dor, mas libertação. Leonardo assegurou. Você não é ponte apenas para crianças. Você é ponte para você mesma. Mas ainda faltava o último capítulo. Porque cura emocional não termina em tribunal. Ela termina dentro de casa. E naquele mesmo dia, quando voltaram, algo aconteceu que ninguém esperava. Gabriel, o menino do silêncio, subiu na cadeira,
bateu a mão na mesa e disse com a voz mais firme que já teve: "Agora podemos ser família inteira?" E só faltava uma resposta. O pedido ficou suspenso no ar. Família inteira. Palavras simples. Profundas. Palavras que não pedem permissão, exigem verdade. Leonardo olhou para Helena. Não havia plateia, câmeras, tribunal ou julgamento. Era apenas casa. Apenas vida. Apenas o que sobrou depois da tempestade e o que nasceu depois dela. Helena respirou devagar. Não como quem hesita, mas como quem finalmente pousa. Ela olhou para cada criança. Miguel, força precoce. Sofia, coração aberto. Gabriel, silêncio que agora fala. Depois olhou para Leonardo, que esperava, mas não pressionava. Ele tinha aprendido. Presença não é mão puxando, é chão oferecendo lugar. Então Helena falou, não como funcionária, não como cuidadora, não como ponte. Sim. Agora podemos ser família inteira. As crianças correram e se agarraram nela num abraço que quase derrubou mesa, cadeiras, história e medo. Gabriel chorava sorrindo. Sofia ria chorando. Miguel segurava a blusa dela como quem segura futuro. Família inteira não começa com sobrenome. Começa com segurança. Mais tarde, naquele mesmo dia, Leonardo chamou todos para o jardim. Não com formalidade. Não com planejamento. Apenas com necessidade de eternizar o momento. O sol caía lento, espalhando luz dourada sobre a grama, como se a tarde quisesse ficar para assistir. Helena sentou-se. As crianças no colo dela, no chão, no abraço. Leonardo permaneceu de pé por alguns segundos, observando o que nunca imaginou ver de novo, casa com vida. Então ele ajoelhou. Sem anel. Sem plateia. Sem ensaio. Helena, eu não quero que você fique por gratidão, por hábito ou por responsabilidade. Quero que fique por amor. Porque você merece ser amada inteira. E porque nós precisamos não de funcionária, mas de você. Não era pedido romântico. Era reconhecimento. Helena, com olhos cheios, sem escorrer, apenas firmes, respondeu. Eu fiquei mesmo antes de saber que podia. E naquele instante, sem cerimônia, sem flores, sem vestido branco, se formou casamento sem papel, sem juiz, sem testemunha além das que importavam. 3 crianças e uma história inteira que precisou quebrar para se reconstruir. Nos meses que vieram, Helena passou a trabalhar no instituto 3 vezes por semana. Voltava sempre no final da tarde. E cada retorno era recebido com gritos correndo pelo corredor. O jantar era cheio. A casa falava. O silêncio nunca mais teve a mesma forma. Vitória continuou presente, agora cuidando, não ferindo. Ela percebeu que o amor que Clara deixou não precisava ser guardado como peça frágil. Podia ser expandido. Crescido. Dividido. A filha de Helena, que um dia temeu ser esquecida, se tornou irmã. Não substituída, mas somada. E entendeu que coração não divide, multiplica. Anos depois, quando Helena foi convidada para palestrar em um grande congresso sobre acolhimento infantil, levou os trigêmeos com ela. Não como troféu, mas como prova viva de que amor, quando é raiz, floresce até no mármore mais frio. Na plateia, Gabriel levantou a placa que um dia mostrou ao juiz. Família é quem fica. Helena chorou. Leonardo chorou. Miguel levantou a mão e disse sem microfone, com voz grande o suficiente para encher auditório. Ela não salvou só a gente. Salvou a casa. Salvou o papai. Salvou ela. Salvou todo mundo que não desistiu. E Helena, com microfone na mão, com cicatriz sem medo, com história inteira reconstruída, respondeu com a última frase que fecha todas as feridas abertas ao longo da vida. Salvar não é trazer de volta. Salvar é ensinar a caminhar adiante. E foi assim que a faxineira, que um dia foi quase tirada daquela casa, se tornou o coração dela. Não perfeita, não santa, não idealizada, mas humana. Cheia de falhas, coragem, história e amor suficiente para sustentar paredes, dias, almas e futuros. Não porque alguém lhe deu título, mas porque ela ficou.